Olá, minha querida Angélica, colega de trabalho, de cursos. Estou muito feliz de estar aqui com você, de você ter aceitado estar comigo, né, para a gente fazer esse bate-papo gostoso, sobre esse caminho, né, que eu acho que você acompanhou um pouquinho, né, em alguns segmentos, enfim. Aí eu pensei, a gente tem uma afinidade bonita, né? E empática, então eu resolvi te convidar para a gente bater um papinho. E Eu aí te agradeço o convite. fiquei muito É, feliz, muito feliz. eu fiquei muito entusiasmada desta troca, deste momento, né? Obrigada, querida. E é muito legal quando a gente tem tantos eixos ou interesses em comum, não? Não Sim. solamente a arte os elementos da natureza, essa sensibilidade, E né? até Que pensamos em compartilhamos. fazer coisas juntas, né? Sim. Bem, quem sabe sai algum projeto no futuro. E eu fiquei muito comovida e muito contente de saber que tu montou, elaboraste um projeto muito interessante a partir de toda a tua caminhada, né? Y en la cual está arte, la natureza, los elementos do sensível e da espiritualidade, né? E com um pouquinho também de neurociência, que também é parte de tu expertise, né? Sim. E queria saber como foi a elaboração desse projeto e de que Então, eu maneira. acho que sim, sim, Podes ele me contar um veio. pouco? A neuropsicologia da arte, ele existe. A neuropsicologia surgiu primeiro na minha vida. Não, Uhum, vamos voltar. Como uhum, artista, como a veia para artística, para a arte e para a natureza, que você conhece bem, é muito anterior, né? Desde uhum, pequenininha, criança, é essência. Mas também é essência minha a questão de pesquisa, de entender os mistérios, e a espiritualidade está por trás disso, né? Quando você, principalmente quando você faz, você vive desde criança contemplando a natureza e a natureza humana também, né? Então, eu fui buscar, primeiro a profissão da biologia, não pude uhum, continuar por questões pessoais, né? Mas depois eu entrei na terapia ocupacional como uma busca mesmo de compreender a essência humana em todas as suas questões biológicas, principalmente, que eu sou muito ligada à biologia, né? E daí e a arte sempre caminhou junto, assim, ao lado, né? Sempre de uhum, uma forma mais subliminar, assim, subjacente. Então, aí eu comecei a querer estudar mais, eu já fui logo que eu entrei em terapia ocupacional, eu fui para a área da neurologia, já atender. Eu atendia pessoas com problemas de mão, por causa das artes, eu tinha essa atração, né? De toda uhum. a essência do movimento, de como se faz aqueles movimentos tão finos, todos os ofícios, né? Eu acho que eu ficava encantada. Mas aí é, a vida me levou por um caminho de que tudo isso partia do cérebro, né? Eu fui entendendo e aí começaram a aparecer pessoas, pacientes neurológicos, e eu primeiro fiz o trabalho tradicional, né, da terapia ocupacional como reabilitadora, mas sempre que eu podia, como a gente é e vive a arte, eu jogava uma veinha para a arte, né? Então, Sim. o conhecimento do cérebro, ele é fundamental, como tudo, né? Uhum, Assim, que eu faço uhum, é a primeira parte da minha ciência mesmo, de todo esse caminho. A essência estava lá subliminar, e aí ela começa a ficar emergente. Aí eu começo a estudar, ter vontade de estudar a arte no meu próprio cérebro, depois estudando a arte como intervenção no cérebro de pessoas com lesões, né?
E depois, além disso, né, com a arte-terapia, com as oficinas, com as mandalas, então sempre essa busca. Mas o que eu percebo que está lá de trás é essa pulsão, essa vontade de ir além no sentido de um significado maior, de mudança do ser sensível, da evolução espiritual desse ser, né? E eu acho que e sempre eu tive experiências que me mostravam que isso tudo estava muito presente no meu trabalho e na minha pessoa, com as coisas que eu fazia, como também nas pessoas com quem eu atendia. Porque quando eu usava ferramentas assim que envolviam paixão, amor, beleza, contemplação, que eu acessava nessas pessoas a essência delas, eu conseguia transmutar muito mais problemas e ir muito mais além. E essas pessoas saíam realizadas, porque chegavam a um propósito, apesar das deficiências, das dificuldades. Depois, com alunos também, né, a gente vê esse mesmo processo. Então, não, para mim, eu não concebia a psique todo o orgânico sem a espiritualidade. Nunca concebi isso, né? E aí eu fui estudar muito mais, né, os chakras, os campos sutis, a pineal, aí entendendo os fenômenos em várias situações, tanto artísticas quanto do nosso dia a dia, das relações, do encontro das pessoas e também do encontro com o mundo natural, que aí eu me debrucei e fui observar as crianças e os idosos, enfim. E esse trabalho com os idosos foi uma escolha para entender a transcendência mesmo, né? Então, quando você está trabalhando com o curso, assim como nós, no presencial, você tem um programa, você oferece, a pessoa adquiriu o curso, ela vai estar com você toda semana, você vai explicando tudo isso, mas quando você pensa em colocar isso para um público maior, porque é o momento, né? Porque eu não posso guardar para poucas pessoas. Eu sinto, tem um chamado de abrir para mais pessoas esse conhecimento. E também buscar formas de eu ter uma vida com mais espaços para mim, também, porque eu estou iniciando uma fase, estou na metanoia, então eu preciso também viver bem, mas continuar essa missão de ensinar, né? Tudo que eu sei, tudo que eu caminhei. Então foi daí que eu senti esse chamado de fazer a síntese de quem eu sou, através da criação dos cursos EAD e do Instituto Cris Anawati. E o nome, e aí eu fui refletindo sobre como eu sempre trabalhei. E aí surgiu o método, a ideia da formação de um terapeuta nesse método. E aí as coisas foram acontecendo e vão acontecer ainda muitas outras coisas, né? Então, eu estou na fase de muita labuta e eu acho que os louros vão vir mais para frente, depois que isso tudo se ampliar. E é difícil, né? A gente tem bastante medo, né? Porque medo, insegurança, será que estou no caminho certo? Mas aí quando eu vejo a adesão, a alegria das pessoas, aí eu falo, não, tá tudo certo, vamos em frente. É uma temática fascinante, ademais, né? Que encanta para alguns, né? Então, a base maior, que eu acho que diferencia de um curso de arte-terapia, é a neurociência. Porque a espiritualidade, ela permeia todos os campos, né? Claro que existem profissionais que estão muito voltados para um método, para uma técnica, e essa parte fica mais subliminar. E tem outros que são transpessoais e que vão usar a espiritualidade no seu trabalho. Eu acredito que eu sou transpessoal, né?
E eu sim. uso a espiritualidade no meu trabalho, mas aliada à neurociência e aliada ao conhecimento de arte, porque eu não vejo um terapeuta que trabalha com arte sem conhecer arte. Uhum. Não concebo isso, né? Sem Lo que conhecer eu também percebi, técnicas. uhum. Também lo que eu percebi de diferente, né? Que faz parte da identidade dessa costura que tu faz, é a leitura ou a sensibilidade ou o encontro com esse ritmo do medio ambiente, da natureza, de los diferentes Sim, elementos que aparecem e que enriquecem, né, o fazer artístico e expressivo, mas também uma conexão muito mais sutil, mais subliminar com a espiritualidade. De certa maneira, essa conexão do humano com a natureza com a natureza do meio ambiente nos faz elevar a um nível mais elevado da consciência, né? sim, sim. E eu acho que isso é parte de tua identidade. E aí a gente vai ativar muito mais todas essas funções que são do hemisfério direito. Uhum, E entra, claro, a meditação, a contemplação. Aí eu fui estudar todo esse caminho, né? uhum, E, e a arte vivida dessa forma, ela tem um jeito diferente. Ela se amplia e você tem também uma sensação de muita plenitude quando uhum. você alia a essa experiência que vai mais para o suprassensível, vamos dizer Exato. até para a metafísica, né? Uhum, Então, é claro que o físico está ali dando base, né? Que é uhum, o uhum. cérebro, o corpo, mas desse corpo saem energias, né? Sim. Que se colapsam com, aí entra a física quântica, né? Com a energia do outro, do ambiente, do material, daquilo que está sendo contemplado. Eu posso contemplar uma xícara com essa amplitude, como também eu posso contemplar uma flor. Agora, quando eu Uhum, contemplo a flor, por ser um elemento natural, isso se amplifica, né? Isso que é bonito também. Então, sempre que eu posso nas criações, quando eu facilito para preparar as pessoas para um trabalho assim, mais expandido, vamos dizer, eu estou uhum, usando referência à natureza, assim, e é bem isso que você falou, né? uhum, E aí eu criei muitas meditações, além daquelas que uhum. você conhece, Que também auxiliam a esse contato, a a essa esse interação contato. em todos os três campos, né? Em Sim. campo cognitivo, do saber, a vivência sensível, né? E a conexão entre todas que faz uma Eu ampliação de acho que é consciência, né? Um o contato eixo diferente. principal da minha maneira de trabalhar é quem eu sou mesmo, esse ser sensível. E aí eu estou sempre muito presente, né? Aquele Uhum, encontro que a gente está tendo. E eu acho interessante que desde pequena eu coleciono imagens. uhum, Desde pequena eu guardo muitas imagens, guardo. sim. Eu tinha um armário, assim, que hoje está lá no ateliê lá de Valinhos, né? E tá lá ainda, só que eu tirei as portas, virou uma biblioteca, mas antigamente era um acervo de imagens. Uhum, E eu guardava, não tinha computador naquela época, eu guardava e quando eu queria viver esses momentos de contemplação, de encontro, de admiração, eu me fechava no quarto e ficava horas ali olhando essas imagens e tal. E elas foram entrando na minha memória e eu me surpreendi muito, por isso que eu acho que eu tenho essa veia da espiritualidade muito forte, porque eu me surpreendi muito que à medida que eu tive que
usar a facilitação para chegar nesse ponto que eu queria, as uhum, imagens na minha mente, elas brotavam como água, assim, corrente, sabe? E os cenários e tudo, e aí eu vou falando, e as pessoas vão entrando nesse lugar, são meditações guiadas, né? uhum, E sempre desafiantes, interessante, mas que na hora era como se eu tivesse, sei lá, canalizando alguma coisa, né? Claro que a gente tem a uhum, ajuda de seres espirituais que estão trabalhando com a gente, né? uhum, Mas eu acho que e isso foi a prova para mim que eu gosto de trabalhar desse jeito e que tem que uhum, ser assim, né? Então eu falei, uhum, então tá, então é assim, vou tomar posse disso, vou falar sobre isso, né? E uhum, vamos em frente. E aí eu fui estudar neuroespiritualidade, né? Então você tem o que é o campo, né? Um campo onde se estabelece esses estados de intenção. encontro, né? Estudei Uhum, os autores todos que a gente conhece aí, são coisas muito bonitas, né? uhum. E eu acho E é que surpreendente essa capacidade de tu eh, trazer a teoria de uma maneira vívida, né? Vital, né? De uma maneira acessível, né? Y como los autores o las teorías te van complementando y dando un soporte, né? No sim. es só voar, estar en contacto con un estado onírico, un estado espiritual diferenciado. E aí vem as Hay una provas, base né? Os teórica, ¿no? fenômenos. Uhum, Porque sei lá, eu poderia estar me arriscando, né? Eu não preparei nada, eu chego lá e aí, né? O que acontece, né? Mas no meio do caminho vão vindo os sinais, eu uhum, sigo e é onde se uhum. transforma mais no outro. É interessante isso, La sabe? verdad es É la a questão capacidad. do Ujú, espontâneo, da entrega. ujú, São esses canais que eu gostaria que as pessoas abrissem o olhar. Então, tem ujú, um eixo, tem técnica, tem a arte com técnicas, que podem ser técnicas mais espontâneas ou estruturantes, né? De vários ujú, tipos. Tem o suporte do orgânico, tem o suporte de linhas psicológicas, né? E ujú, também da ciência da alma, temos isso, né? ujú, E ujú, tem, claro, conexões que se estabelecem, formando um ujú, campo que não é só seu com a pessoa, é muito maior, né? Então, e que a gente não tem como saber, como controlar, mas que a gente tem que acreditar, porque isso é transformador, acontece. Quando a gente entrega, acho que foi a física quântica que eu estudei mesmo, que eu entendi mais isso. ujú. E me Sí, soltei mais. sí. Porque quando eu Porque fiz te da o curso confianza, ¿no? Confianza a que estás en el camino autoconfiança, certo. Ujú, ujú, eu falei, não, só vai dar, só vou fazer isso desse jeito se eu soltar, ujú, né? Então, assim, é bem bonito mesmo esse diálogo que acontece com a espiritualidade sí, durante as es- coisas que a gente faz, né? sí. Acuerdo contigo. Es entrar en el fluxo No fluxo. natural E y você é que assim, termina né? Como siendo eu. natural y sutil, Sim. algo suave. E você é assim também, eu vi, né? Às vezes que Ujú, você fez o curso da natureza, mandalas em natureza, llamada. onde você Ujú, fluía naquele dia, algo te fazia encontrar um elemento da natureza que te inspirava algo e que trazia todo um contorno, né? Daquilo ujú, que você precisava transformar naquele dia em você, no outro, ujú, no seu cliente, porque aí você leva, né? ujú, Então, eu acredito muito num trabalho que é feito, você vai aumentando as ferramentas de conhecimento num caminhar, ujú, mas precisa ser vivido em você,
senão você Exato. não chega nisso, Sim. né? Então, assim, aí é isso que eu quero oferecer, por isso que tem que ter vivências, por isso que tem que conversar. E o curso, Uhum. ele traz, assim, eu achei muito legal primeiro foi muito legal quando eu dei o curso de Neuropsicologia da Arte, que eu dava super presencial, como se estivesse aqui, né? Nada de online, Uhum. vivendo tudo com Sim. os alunos, materiais ao vivo, tudo, e eu passei para o formato online. Foi o pessoal aí do Sul que Que me te procurou. sugeriu, né? Não, por que que você não adapta? E aí eu Uhum. comecei a fazer as adaptações e já achei que ele deu um plus, sabe? Uhum. Porque você tem que organizar mais a tarefa. Então, assim, vamos dizer, eu trabalho pelo espontâneo, não acabei de falar, né? Eu Sim. trabalho pelo espontâneo muitas vezes, aí que tem um celular aqui tocando. Mas o fato de organizar uma certa estrutura didática me dava segurança para eu sair e voltar, né? Uhum. Porque mostra a ciência do que eu estou fazendo, né? Me dava essa sensação de mais segurança. Uhum. E isso aconteceu agora de novo, porque agora as atividades que eu explicava para os alunos, olha, agora você vai fazer isso, vai precisar tais materiais, mandava a lista de material, e no momento eu trabalhava com a meditação ou com outras facilitações e ia conduzindo. E agora não, eu tenho que explicar por escrito cada fase, né? E Es trazer a... outra, Então, é outro plus, né? es outra elaboração, é outro Outra canal de comunicação com o totalmente outro, diferente. né? E O está pro- acontecendo, os alunos que estão fazendo estão Uhum. conseguindo atingir os mesmos níveis. Então, é Uhum. sinal que eu consegui Tá organizar. Então, conseguindo. a primeira parte do curso, ele é mais curto, por isso, Uhum. assim, quem vier fazer tem mais atividade, mas ele tem um ano para fazer toda essa primeira parte. Mas em Uhum. 6 meses, se ela seguir toda semana o programa, ela consegue terminar. E Uhum. ele tem 16 vivências durante o curso todo. Tem a teoria e 16 vivências. Uhum. Aí a gente entra em abordagens específicas, Uhum. e aí eu Uhum. falo um pouco da mandala e tal, e outras, Uhum. e inclusive as abordagens com a natureza também. Depois eu vou entrar nas patologias adulto e idoso e intervenções com a música, com a dança, com a arte, com as oficinas cognitivas, com a criatividade. E eu acho que meu trabalho está muito ligado, o meu ensino está totalmente focado na criatividade, que é o canal da espiritualidade, Que não é? quando se manifesta no mais profundo da gente, né? Sim, sim. É pra- Quando você trabalha com a criatividade, né? Você está chegando, tudo que você cria é a sua essência, não tem como não ser, né? Uhum. Então, principalmente nesse nível expandido, com Uhum. essa profundidade, nossa, é muito verdade, né? Verdadeiro de quem cada um Seria, é. seria um curso de neuropsicoarte com espiritualidade também, né? É, isso, De, mas com a maior. psique, o Sim, termo psico já inclui para mim já te a inclui na espiritualidade, porque espiritualidade. eu vejo o self autêntico totalmente atrelado com a missão de vida, com o propósito, o que essa pessoa venha a desenvolver nesse mundo e que não sei se existem ou não, nunca pude comprovar isso, né? Eu sei que a ciência já tem comprovações, mas que talvez seja um propósito que está vindo de outros tempos, que não todos são agora. Então eu vejo esse fenômeno espiritual, onde a alma exerce o poder sobre a transformação desse material, sobre a transformação desse encontro com o profissional que está trabalhando, com ele mesmo, né? Que vê um sentido maior.
que o eu superior está ali trabalhando em conexão com o universo quântico, né? Eu vejo tudo isso. Então, para mim, a psique, ela não é só, né, as nossas emoções, é a partir das emoções que eu chego na espiritualidade. Então, sim, é tudo isso. Por isso, neuro, psico, arte. uhum. E aí, formando, que eu entendi, né, terapeutas neurointuito criativos. Que é isso, que Concordo pela contigo. intuição, né, pela El intuição, elemento de la intuición. entendendo essa Sí. intuição, como se processa nele, no outro, eu crio Ujú, e me aproximo da divindade, né, do que é divino. ujú. Acho que é mais ou menos isso. Pessoas Eu que acessam esse. sempre concebia o trabalho terapêutico em possibilitar ao outro desenvolver sua capacidade intuitiva, no qual que se conjuga o conhecimento, né, com seu ser autêntico e toda a sua capacidade para se conectar com uma consciência maior de tudo, né? Sim, E é em el muito que bonito. exerce sua própria sua criatividade, né? É a manifestação da criatividade, né? Uhum. O acto intuitivo, de fato. E o Né? brincar, né? E quebrar a Uhum, lógica, questões inusuais, é, uhum, absurdas, uhum. trabalhar com isso, que é por esse diálogo. Inéditas. Então, por exemplo, né? é, quando você. A linguagem, que está no hemisfério esquerdo, Uhum, principalmente. E aí eu tenho toda uma linguagem lógica, racional, práxica, porque ela serve de apoio a todas as nossas ações, as nossas necessidades de comunicação, enfim, né? Então, tá tudo certo. A linguagem, ela tem um componente racional, prático, muito importante, né? Que é uhum, fundamental para a nossa sobrevivência, né? Então, quando eu pratico uma arte onde eu vejo é, algo ali, então eu começo um texto assim: eu sinto que é, eu estou envolvida, tudo eu, né? E você interpretando os seus sentimentos em relação a essa expressão. Isso é uma escrita literal, lógica. uhum, Mesmo que uhum, você está falando, mesmo que você esteja falando de um sentimento. Agora, quando uhum, você fala, eu sou a porta que abre o meu caminho, você quebra tudo isso, você quebra essa lógica. E por uhum, quebrar, sai do controle e começa a entrar outras escritas que você não sabe nem de onde estão saindo. É desse criativo que está acessando uma inteligência do inconsciente, que não tem lógica, não tem local. É isso que é muito transformador, porque aí você olha o que você escreveu e você fala, mas fui eu que escrevi isso? uhum, Nossa, eu sou tudo isso que eu escrevi? Se eu uhum, escrevi que eu sou a porta, então eu sou essa porta maravilhosa que abre para a luz. Digamos que eu tenha escrito isso, né? Porque eu vi, uhum, né? Eu sou a uhum, flor, eu sou a folha, eu sou o anjo, eu sou, né? Então, eu estou trazendo a divindade, o ser perfeito que eu sou para fora e me vejo a partir disso. Então, essas coisas que trabalham muito pelo hemisfério direito é que acessam esses lugares mais do self divino, que eu posso dizer que é um self expandido além, né, da consciência, entendeu? uhum. Mais ou menos isso. Ya. Qué lindo que poder te escutar, qué bom. Mas eu acho que tem É, muito a ver acho super com a interessante. antroposofia, né? Com Uhum. é, com todas essas Multidimensional, ¿no? linhas, né? Uhum, Todas essas uhum, linhas de trabalhos de terapeutas holísticos.
que uhum, são outros caminhos mesmo, né? uhum, É isso, meu uhum. amor. Ai, fico encantada te escutando e até com vontade, né, de fazer, de Mas conhecer mais. Hum, faça sim. este, Eu acho que vai ser uma ferramenta, você bastante científica, pelo que eu sei. vamos E a lida trocar. com pessoas com patologias já Uhum, cristalizadas, já fundamentadas, né, na pessoa delas, né? Então, uhum, entender o cérebro normal e o seu próprio cérebro para poder trabalhar com essas pessoas é um upgrade muito grande. E, além disso, entender todas essas manifestações suprassensíveis que já acontecem em você mesma e nos uhum. encontros que você faz com seus clientes, que eu tenho certeza que são muito especiais, né? Expandidos. Então, Então, é acredito. uma forma de voltar e ver as bases para poder expandir mais, né? Uhum, que fascinante. Eu acho muito Ai, que bom. bom saber. Uhum. Bom, E que bom enfim, que tu montou todo este esquema em modalidade EAD, que também é mais expansível, pode chegar a mais pessoas de outros lugares, de outros sectores, ao ritmo de cada um, né? e aí assim, É um e você recurso também não tem interessante. controle do que está acontecendo, que você não é Sim. totalmente poderoso, onipotente, né, sobre controlar Uhum, a vida dos outros. Então uhum, você joga esse conhecimento no universo, e as pessoas, uhum, se elas adquiriram o curso, pode ser que elas não vão aproveitar nada porque não estão prontas, aproveitam pouco e outros aproveitam muito, e é isso, você joga sementes ao vento, né? E você não uhum, sabe onde elas vão cair. É mais ou menos isso. É difícil, viu? É uhum. difícil sair É, desse olhar tão uhum, próximo com cada um. Eu sofri bastante, assim, mas é uma necessidade nos tempos de hoje. O conhecimento precisa expandir, né? sim. E com certeza sempre, em algum momento, frutifica, se abre e Sim, brota, né? tal Não como a no natureza, né? tempo exato, exato. Eu estou esperando lá no jardim, que eu joguei tanta É, semente lá. Se tudo aquilo uhum, nascer de uma vez, eu estou perdida. Eu pus bastante adubo. Nossa, aquilo ali, a hora que pegar, porque não tinha chuva, então não tem semente que brota, né? uhum, Então, e aí, a hora que brotar, nossa, muito bonito, né? Mais ou menos o que eu estou fazendo agora, né, na minha vida, aguardando o momento uhum, certo, né, de tudo acontecer. uhum, uhum, uhum. Todo se dá em seu devido Obrigada, tempo. minha E me querida, alegra muito que conversa. tu conseguiu dar forma, né, a todo esta caminhada, né? Toda esta colheita de uma vida, né, para Sim, poder semear. E es obrigada de coração pela sua um presença, por propósito muito, escutar. muito especial. E com certeza estás iluminada também. Obrigada, E, obrigada. Então, acho que já conversamos, né, no nosso tempo que ai, você qué precisa. lindo, qué delícia. Então, tá Tenho bom, muito meu a amor. ler. O curso vai ser maravilhoso. Obrigada, Aí, obrigada. cheguem, vão fazer o curso as pessoas certas, as pessoas que já estão designadas ou que já estão abertas para fazê-lo. E se Sim, não sim, fizeram agora é porque não é o momento. sim, tá certo. Não é quantidade, é qualidade. Qualidade, tá Y certo. tal vez alguno empiece y no lo termine. Bueno, tal vez era ese comienzo que precisaba vivenciar, ¿no? Sim, de viver também Ay, essas sí. transformações em mim mesma, Confiar, confía, confiar, confía, confía. confiar, isso mesmo. Ujú. Muito obrigada, querida, de coração, viu? Vamos estar Un mais abrazo. juntos quando ele crescer mais para nossa afinidade, né? Sí, sí. Lindinha.
Um Um abraço beijo bem, bem, bem grande para ti, tá? para você também. Muito obrigada, de coração. Tchau, tchau.